Olá, seja bem-vindo ao curso de gramática aqui do canal Domine a Gramática, professora Priscila Zúñiga. Muito prazer, seja bem-vindo. Na aula de hoje, no vídeo de hoje, você vai ter a oportunidade de descobrir e de relembrar, em alguns casos, o uso correto da vírgula. Se a vírgula apresenta dúvidas para você, se você tem dúvidas sobre o uso correto da vírgula, então acompanhe esse vídeo que algumas dessas dúvidas você vai poder tirá-las. Então, nós vamos aprender apenas algumas regras para o uso da vírgula. Em outro vídeo, num vídeo futuro, nós vamos estudar e aprender outras regras mais. Então, vamos lá, vamos começar. Então, eu vou compartilhar a imagem e vamos descobrir agora quais são as regras, quais são essas regras para o uso da vírgula. Prepara o caderno, a caneta, anota, escuta, anota, pratica e assim você vai poder reter essa informação. Vamos lá. Primeiro caso para o uso da vírgula. O primeiro caso é este. Não separa sujeito e predicado por vírgula. Isso é proibido. É uma das regras de proibição da vírgula. Você não pode fazer isso. Se você fizer isso no seu texto, se ao construir a sua frase você separa o sujeito e o predicado por vírgulas, está incorreto, está proibido. Então, primeiro exemplo. O ano começou hoje. Pare e pense por um momento, qual seria aí a forma incorreta de usar a vírgula? Se eu coloco a vírgula aí em determinada parte, estaria incorreto. Que parte seria essa? Pense um pouco, coloque nos comentários o que você acha e vamos ver agora a resposta em seguida. Bom, primeiro você tem que saber o que é sujeito e o que é predicado. Lembra lá das aulas de sintaxe. Sujeito é a informação, é declarado algo sobre o sujeito nas frases. Tudo que se declara algo, que se diz algo a respeito, ele, o que é dito algo a respeito dele, ele é o sujeito. E o restante, a informação dada, a declaração feita, é o predicado. Nesse caso, está se falando ou falando-se algo sobre quem? Sobre o ano. Então, o ano é o sujeito, foi ele que começou. Quem é que começou? O ano. O ano é o sujeito. E o restante é o predicado. Sendo assim, se você coloca uma vírgula aqui, isso seria incorreto do ponto de vista gramatical. Então, você precisa entender bem o que é sujeito e o que é predicado para não colocar uma vírgula entre eles. Se você fizer isso, é um erro grave. Você Se você estiver prestando um concurso público, uma prova de vestibular, de Enem, nessa prova você está escrevendo um texto, uma redação, respondendo uma questão sobre vírgula, então tenha em mente essa primeira regra, não separa sujeito de predicado na construção de um texto ou quando você estiver respondendo uma pergunta, se a pergunta for essa, você já sabe que não, que é proibido. Então, continuando, vamos lá prosseguir. Você já anotou essa regra? É importante que anote. Vamos para a próxima. Há alguns casos em que se usa a vírgula antes dessa letra, da letra E. Quando é que se ocorre isso? Quando os sujeitos são diferentes. Na regra anterior, nós vimos que não se separa sujeito de predicado. Nessa regra, no uso da letra E, quando os sujeitos forem diferentes, numa frase que aparece essa letra, aí você sabe que você pode colocar a vírgula. Vamos para um exemplo para ficar mais fácil? Eu fui à escola e a mamãe foi trabalhar. Nós sabemos aí que nessas duas frases há sujeitos diferentes. Como assim, professora Priscila? Eu fui à escola, temos um verbo. Mamãe foi trabalhar, temos outro verbo. E se temos dois verbos, duas orações, e nessas duas orações, os sujeitos são diferentes. Na primeira oração, o sujeito eu. Na segunda, mamãe. Sujeito diferente. Então, você pode sim separar a presença da letra E, você pode separar e colocar uma vírgula antes dele. Como aqui, como nesse exemplo, foi utilizado corretamente a vírgula antes da letra E, por isso, porque os sujeitos são diferentes. Aqui tem um sujeito, aqui tem outro. Você pode colocar, sim, a vírgula para separar a letra E dessas duas orações. Ok? Então, deu para você entender? Ficou clara essa regra? Anota aí, sujeitos diferentes, presença da letra E, você pode sim usar uma vírgula antes. Isso para resumir.
Continuando, então, continuando para o uso da letra E nas frases, a presença da letra E e a vírgula antes dela. Existem outros casos também. Vamos ver o próximo caso? O próximo caso é esse. O aluno se ofereceu e pediu e argumentou. Olha aqui a letra E. Olha aqui a letra E. Dependendo da região onde você mora, essa letra é pronunciada diferente, certo? E não existe correto ou incorreto, apenas sotaques diferentes dependendo da região do país. Então, outra vez, o aluno se ofereceu e pediu e argumentou. Nós temos aí o que a gramática chama de sequência, uma sequência de enumerações. Qual é a enumeração aí? As duas coisas que foram feitas: pediu, argumentou, e falou, e fez. Essa sequência de enumerações de coisas feitas e a presença da letra E faz com que seja permitida a vírgula antes dele, como aqui está corretamente utilizado. A vírgula antes da letra E numa sequência de enumerações. Então, essa é o segundo caso, a segunda regra para a vírgula antes da letra E. Anotou? Anotou o exemplo? Anotou a regra? Importante para ajudar o cérebro a reter. Próximo caso. Letra E ainda estamos falando da presença da letra E na frase e a vírgula antes. Quando é permitida a vírgula antes, na presença da letra E em uma frase? Vamos ver o exemplo. A prova não era hoje, e sim amanhã. Vírgula, ok, permitida, está correta. E por que está correta? Aqui está a regra acima. Quando nessa frase é integrada a expressão e sim, como aqui. E sim. Essa expressão e sim faz com que seja possível, seja correto a vírgula antes da letra E. Ok? Tudo certinho? Tudo beleza? Vocês conseguiram entender esses casos para o uso da vírgula? Se você conseguiu compreender bem, coloca o seu like, coloca o seu joinha, comenta aqui embaixo desse vídeo que você achou, comenta aqui embaixo quais são as suas dúvidas, comenta aqui embaixo também outros temas que são do seu interesse, que você gostaria de ver aqui uma explicação mais aprofundada. Se inscreva, acompanhe esse canal, porque aqui as aulas de gramática são gratuitas. Então, se você acompanhar, você vai receber a sequência completa da gramática em forma de aulas gratuitas. Olha que coisa maravilhosa, que coisa boa, né? Então acompanha e se inscreva. E muito obrigada por estar aqui. Até mais.